Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bem-vindos à nossa aula 1 sobre a segunda lei da termodinâmica. Vamos começar a nossa aula aqui com um pensamento do momento do Red Creators, que diz o seguinte, que a história se dobra diante daqueles que a empurram, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então essa frase aí também, do Red Creators, vai ao encontro de Geraldo Vandré. Muito bem, vamos começar então a falar sobre entropia. Entropia, que é uma grandeza física que envolve muitos conceitos filosóficos, muitos conceitos cosmológicos e é, na verdade, em suma, uma grandeza física que mede o grau de desordem de um sistema, tá? A gente começa aqui falando um pouquinho sobre processos reversíveis e irreversíveis, tá? Então, definindo um processo reversível, ele seria aquele que depois que o processo termina, o sistema retorna às condições iniciais pelo mesmo caminho. Então, no processo reversível você vai e volta, tá? E aí esse sistema, esse processo, ele vai passar pelos mesmos estádios intermediários, só que na ordem inversa, tá certo? Então é isso, Processo reversível é isso. Ele vai e volta, tá? Passando pelos estados intermediários sem quaisquer interferência externa. Já os processos irreversíveis, eles não satisfazem as condições dos processos reversíveis. Ou seja, não é possível voltar a um estado inicial sem que haja uma interferência externa, tá bom? E nós vamos citar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Vamos lá. O fato aqui é o seguinte, a maioria dos processos, e aí eu falo, a maioria, 99,99% dos processos naturais, eles são irreversíveis, certo? Mas um exemplozinho que a gente poderia ter um processo reversível seria esse aqui, Se a gente tiver dentro de um recipiente fechado com um êmbolo móvel, que não tem atrito com as paredes do recipiente, e dentro desse recipiente fechado por esse êmbolo móvel, a gente tem uma massa gasosa, Imagine então essa situação. Se a gente coloca um saco de areia sobre esse êmbolo, o que vai acontecer? Rapidamente a gente vai ver que esse êmbolo irá descer e irá comprimir a massa gasosa que tem dentro do recipiente. Tá certo? Beleza, tranquilo. Nesse processo de compressão rápida, o que vai acontecer? As regiões que estão mais próximas do êmbolo, elas vão ter uma temperatura e um volume e uma pressão variando de forma diferente a regiões que estão longe do êmbolo. Tá certo? Muito bem. E isso faz com que o gás ele não tenha estados definidos entre os estados inicial e final, Então é uma coisa muito abrupta, Muito bem. Então dessa maneira, o que acontece? Não dá para a gente poder voltar ao estado inicial, em que essa massa gasosa dentro desse recipiente tem um volume V0, tá? Apenas retirando o peso, o saco de areia, tá? Então esse processo é um processo irreversível. Mas vejam bem, certo? Se a gente, ao invés de colocar um saco de areia de uma vez só, fazendo com que a massa gasosa tivesse essa compressão abrupta, a gente colocasse a areia pouco a pouco, grãozinho por grãozinho, tá vendo? Sobre o êmbolo. Aí a gente teria o quê? Uma compressão paulatina, em que a gente teria os estados bem definidos, tá? Então, se a gente conseguisse fazer isso, quando a gente retirasse a areia grãozinho por grãozinho, digamos assim, muito pouco a pouco, a gente poderia ter uma reprodução desses estados, paulatinos intermediários, fazendo com que esse processo fosse irreversível, Entendeu? Uma compressão quase estática, uma expansão quase estática. A compressão quase estática, quando a gente coloca pouco a pouco a areia, a expansão quase estática, quando a gente tira paulatinamente a areia. Tá certo? Então é isso, seria um exemplo de um processo reversível, Mas a gente então mais uma vez fala que
a maioria dos processos naturais são irreversíveis, né? E os processos reversíveis, eles são apenas uma idealização teórica, tá? Por exemplo, então, mais um processo irreversível, né, que me gusta muito, né, que é um café, né? Quando você vai e pega um café quente, se você deixar essa xícara de café esfriando, o que vai acontecer? Ela vai perder o calor, esse calor perdido se torna energia indisponível, certo? E aí você não vai o quê? Você não consegue mais esquentar, pegar esse calor, reunir e voltar com ele para a xícara, a menos que você esquente novamente o café no micro-ondas ou no fogão, tá? Então a gente tem essa questão. Um outro exemplo aqui, né, de processo irreversível, né, e que relata bem a questão da entropia. Vamos imaginar que eu tenho aqui, né, dois recipientes, tá certo? Ó, um com bolinhas vermelhas e outro com bolinhas amarelas. Eu entorne dentro desse recipiente de bolinhas amarelas as bolinhas vermelhas e depois eu chacoalho, né? O que vai acontecer aqui? A partir do momento que eu chacoalho esse cara umas 2, 3 vezes, a gente vai ter a mistura das bolinhas vermelhas e das bolinhas amarelas. E quanto mais eu chacoalhar, maior vai ser a mistura, ou seja, a desordem dessas bolinhas, ela vai aumentar. Não tem como eu reverter esse processo, né? Chacoalhando é impossível. Eu conseguiria o quê? Separando novamente as bolinhas vermelhas e as bolinhas amarelas, colocando as bolinhas amarelas por baixo e as vermelhas por cima. Mas isso vai demandar o quê? Uma influência externa, uma intervenção externa. Estão vendo? Então aqui a gente vê o quê? Que a desordem do sistema só tende a aumentar. A entropia mede justamente essa desordem. Um outro exemplo aqui, né, de processo irreversível e irreversível. Se eu pegar uma folha de papel e queimar essa folha de papel, esse processo é irreversível. Tá certo? Não tem como mais eu reconstituir essa folha de papel, né, ao que ela era antes. Agora, se eu pegar essa folha de papel e dobrar, né, suavemente, eu poderia ter essa folha de papel voltando às suas condições normais. Embora, né, microscopicamente, né, vai haver ali, né, alterações das moléculas do papel. Mas aqui seria também um exemplo para a gente entender um pouco disso, tá? Então, falando de entropia, a entropia, né, mais uma vez, a gente diz que ela é a grandeza física que mede o grau de desordem de um sistema, tá? Quanto maior a desordem do sistema, maior é a entropia. A entropia de um sistema aumenta nos processos naturais, até que o sistema atinja um novo equilíbrio, tá? Então, todos os processos naturais, existe um aumento da desordem, um aumento da entropia. Nós, seres humanos, estamos sujeitos à entropia. Cada dia que passa, a gente fica mais velho, a nossa desordem, digamos assim, ela fica maior, né? Isso tem umas coisas bem interessantes, né? E o universo, né? No universo, a entropia aumenta de forma contínua, tá certo? Então a gente tem aí a entropia do universo sempre aumentando. Então, por exemplo, quando a gente pega lá aquela energia do calor da xícara de café que se esfriou, né, o café que se esfriou dentro da xícara, aquela energia ela ficou indisponível. E essa energia indisponível, ela não é aproveitada, né? É aquela máxima, a energia não pode ser criada nem destruída, mas transformada de uma forma em outra. Então aquela energia, aquele calor, né? Aquela energia que veio lá, da energia química, por exemplo, do bujão de gás, depois se transformou em energia térmica na trempe do fogão, e que foi armazenada pelo café quente, essa energia se dissipou na forma de calor. Mas ela foi para onde, né? E aí o que se fala é sobre o grande lago de entropia. Toda a energia indisponível, ela vai aumentar a entropia do universo, a desordem do universo, e existe uma teoria na física que diz que vai chegar uma hora que a entropia vai atingir um valor crítico, né? E que vai decretar a morte térmica do universo, né? Então isso é uma outra história, o chamado lago de entropia, né? Até algum dia no lago de entropia. Eu acho que é para lá que todos nós caminhamos, tá bom? Então a gente tem essa questão interessante aqui também do universo. Agora, matematicamente, a entropia ela pode ser definida
por essa equação. A variação da entropia é igual a calor sobre temperatura, tá? Então, ΔS é a variação da entropia medida em joules por Kelvin, Q é a quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio, medida em joules, energia, e T é a temperatura. Beleza? E aqui um exercíciozinho trivial para exemplificar como que seria um exercício de entropia, tá bom? Ó, imagina que a gente tem aqui, ó, em uma das etapas de uma máquina térmica, né? A máquina térmica, ela funciona, nós vamos estudar ainda, né, nas próximas aulas aqui de segunda lei da termodinâmica. Ela funciona entre duas fontes, uma quente e uma fria. Retira-se calor da fonte quente, realiza-se trabalho e uma parte desse calor ela é rejeitada para a fonte fria, ela é indisponibilizada. Aí ele fala aqui, ó, em uma das etapas de uma máquina térmica, o gás está a 400 Kelvin e recebe 2.400 joules de quantidade de calor. Em outra etapa, ele cede 1.000 joules de calor a temperatura de 200 Kelvin. Quer saber qual que é a variação da entropia desse gás durante o processo, né? Beleza? Então vamos ver como é que ficaria, né? A gente tem aqui uma temperatura T1, que seria a temperatura da fonte quente, igual a 400 Kelvin. Q1, o calor retirado da fonte quente, igual a 2.400 joules. O calor TF, ou T2, a temperatura TF, perdão, ou T2, que seria a temperatura da fonte fria, e a quantidade de calor que é rejeitado para a fonte fria, que é menos 1.000 joules. Então, o calor QF, ou calor Q2, que é rejeitado para a fonte fria, ele sai do gás, né? Então por isso que ele é negativo. Então a gente teria aqui, ó, né? Quando esse gás ele recebe o calor, a variação de entropia dele vai ser o quê? ΔS1 igual a Q1 sobre T1, que vai dar 6 joules por Kelvin. Quando ele cede calor para a fonte fria, né, a variação de entropia desse gás vai ser ΔS2, que é igual a Q2 sobre T2. Então a gente vai ter ΔS2 igual a menos 1.000 joules dividido por 200 Kelvin. Então a gente vai ter uma variação de menos 5 joules por Kelvin. Beleza? De forma que a variação total da entropia nesse processo foi o quê? ΔS1 mais ΔS2, 6 mais menos 5, vai dar 1 joule por Kelvin. Ou seja, esse processo aumentou a desordem do sistema. A entropia, a variação da entropia foi positiva. Tá certo, pessoal? É isso aí, tá? Então essa daqui, a entropia tem muito ainda a se falar, muito ainda para se debater. Eu sugiro a vocês estudarem mais sobre a entropia, que é um tema assim muito maneiro. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Obrigado por assistir.